Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu dei um match num coreano que tava no Brasil e o pior é que ele não tava só no Brasil. A legenda dele era muito atrativa, do tipo, estou procurando uma brasileira pra casar. Estou procurando uma brasileira pra viver um amor de dorama. Perfeito demais para ser verdade. A gente conversou por uns 2 dias. Ele já queria marcar da gente se encontrar e lógico que eu aceitei. Só que ele estava em uma região totalmente diferente da onde eu estava, mas eu cheguei, cogitei até pensar em pegar o avião para encontrar esse macho. Mas ele falou que não precisava se preocupar com isso porque ele viria até o meu estado. As perguntas foram básicas do tipo: quantos anos você tem? Quanto você tem de altura? Quanto você pesa? Me manda uma foto de biquíni. Você moraria na Coreia? Você gosta dos doramas? Você assiste dorama? Pronto, já estava tudo perfeito pra gente se encontrar depois dessas perguntas. Só faltava ele chegar até mim. Todas as datas que ele marcou comigo, ele também cancelou. Era óbvio que a fila de brasileiras que estava encontrando esse homem era imensa. De repente ele me mandou assim que não queria mais me encontrar e mais nenhuma brasileira porque todas nós éramos muito interesseiras e que ninguém queria saber de sentimentos, só de que ele era coreano, bastava ter o olho puxado que tava tudo certo. Eu perguntei por que ele tava tão bravo assim, sendo que ele nem tinha me encontrado, o que tinha acontecido, e ele demorou mais ou menos uma semana para me responder. Quando ele respondeu, ele já estava na Coreia de novo. Ele disse que ele tinha dado match em várias meninas para conhecer, para conversar, apesar de na descrição estar falando que ele queria um grande amor, isso levaria um tempo, teria uma sequência. E uma dessas meninas se ofereceu muito para ser amiga dele, conversava muito todos os dias, dava dicas de lugares para ele encontrar e visitar no Brasil e ofereceu para que ele ficasse na casa dela por uns dias. Ele deixou bem claro que eles só eram amigos, que ele estava conhecendo outras pessoas, eles se conheceram no Tinder, então ela sabia que ele estava conversando com mais de uma menina, enfim. Diz que quando chegou na casa dela, apesar de ter outros quartos e até da mãe dela oferecer, à noite ela ficava indo até o quarto que a mãe tinha oferecido para ele, chamando ele para que ele fosse para o quarto dela. E ele falando que ele não queria fazer nada, mas no terceiro dia que isso aconteceu à noite, ele foi, porque ele era homem, né? Mas deixou bem claro de que eles só estavam ficando, de que ainda não era um namoro. Só que ela começou a tratar ele como se fosse namorado, querer fazer vídeo para publicar, foto, e ele falando que não. Nisso eles começaram a brigar porque ela já queria praticamente montar um canal de doramas e apresentar ele para o mundo como se ele fosse namorado. Ele falou que ia embora, que ele não estava se sentindo bem naquela situação, e ela começou a brigar com ele, a enfrentar ele mesmo. A mãe dela não estava em casa nessa hora e a exigir que ele desse o telefone dele para ela ver e começou a correr atrás e a pular em cima dele, falar que queria porque queria o telefone dele. Quando ela pegou o telefone, que ela viu que ele tinha conversa com outras meninas, ela começou a atacar tudo nele, falar que ele era um anãozinho de jardim, que ele não podia fazer isso com ela, porque ele estava usando do Brasil, das meninas e dela, e começou a fazer um alvoroço todo e a chorar e a espernear no chão, e ele não sabia o que fazer, ele só queria ir embora do lugar. Do nada, essa menina mudou de humor e começou a falar que não, que ela gostava muito dele e ia pedir desculpa e que eles podiam voltar e que ela queria perdoar ele. E ele falando, mas perdoado que esse a gente não tem nada. E nisso ela já foi tentando beijar ele e foi querendo e quase que forçando que ele fizesse outras coisas. Ele se sentiu praticamente abu no Brasil. Ele deu um empurrão, falou que não e ela ainda beijou ele algumas vezes. Ele pegou as coisas e disse que ia embora e nunca mais encontrou essa menina na vida dele. Ele estava querendo sim uma esposa. Ele já estava com a idade avançada e na Coreia já era muito mal visto. Achou que talvez teria essa oportunidade de ficar com alguém, mas ele saiu daqui assustado. Disse também que uns amigos dele que vieram depois contaram para ele que eles tinham, sei lá, de uns 36 até uns 40 anos, mas aparentavam menos. Então, o que eles faziam? Eles iam nessas festinhas tipo balada da Coreia que rolava em algumas regiões, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e lá tinham menininhas de 15 até os seus 22 anos que iam nesses lugares só para encontrar algum coreano.
E não importava se era coreano mesmo, ou se fosse chinês, ou se fosse japonês, tinha umas que nem conseguia assimilar o que era ou o que deixava de ser que estava na frente delas. Então diz que muito safados que eles eram, eles mentiam, falava que tinha 25 por aí, e que pegava a menina a rodo a noite inteira e para fazer o que eles quisessem, porque elas estavam abertas, desesperadas para serem escolhidas e aceitas para serem levadas para casar na Coreia, para viver um dorama. Então, pela experiência que ele tinha tido com essa menina e pelas outras coisas que os amigos tinham contado, ele meio que desvalorizou um pouco essa ideia de querer uma mulher brasileira para casar e desistiu de tudo. Então ele meio que já não queria muito conversar, foi ficando monossilábico, a ponto da gente parar de vez de conversar mesmo. Eu acho que passou 1 ano e meio ou 2. Nessa época eu não tinha as redes sociais dele, a gente só conversava mesmo pelo aplicativo. Depois, eu ainda nessa doideira de querer achar um coreano, porque não sei se foi um não que ele me deu, ou porque a gente não se viu. Depois disso, matou em mim essa coisa de coreano. Eu ficava nas hashtags Brasil-Coreia, Bom Retiro, das regiões, ou então no Instagram dos coreanos que postavam alguma coisa sobre comida, lá sempre buscando. E um dia eu vi, não sei porquê, eu encontrei o Instagram dele. E eu sei lá como, depois de anos, em algum desses lugares a gente se deu like e começamos a conversar novamente. Ele estava já numa fase mais desesperada, porque ele já tinha tentado a última saída lá na Coreia, que era mais ou menos assim: o governo, e não só o governo, pessoas, amigos e famílias também estavam fazendo tipo que um encontro às escuras, que era assim: se colocavam coreanas e coreanos que estavam solteiros, como se fosse uma festa, alguma coisa assim, marcavam um encontro. E antes disso já dava para se dar a match e conversar para já tentar iniciar alguma relação nessa festinha. Ele tinha ido tanto na do governo como na dos amigos e não tinha gostado de nenhuma das meninas. Já estava assim desesperado de como que ele iria fazer, porque ele realmente não tinha uma troca boa com nenhuma coreana. E eu entendo essa dificuldade dele, porque pelas fotos que eu vi, ele era na vibe anãozinho de jardim mesmo. Ele parecia um gnominho de jardim mesmo, sabe? Ele não tinha os traços dos idols, não. Era aquela cara traquina, com o nariz bem de batata. E o estranho é que ele parecia aqueles chineses dos pastéis de flango, mas ele era coreano, eu não conseguia entender. Deu um estalo da gente tentar fazer tudo de novo, conversar, quem sabe ter uma troca, a coisa tava indo bem, a gente tava conversando todo dia, até que ele começou a diminuir de novo as conversas, e eu já ataquei logo na cara dele: o que que é? Você tá conversando com outra brasileira? Achou uma coreana aí, mais bonita que eu? Já me fala, porque eu já não tô mais afim de ficar enrolando com essas situações, principalmente online, principalmente agora que você tá à distância. Demorou, e ele abriu a falar que tava um vucu-vucu lá na Coreia, porque as brasileiras estavam com uma fama um pouco que estranha em alguns grupos, e no grupo de amigos dele tava rolando isso. Principalmente por causa que ele começou a me seguir nas redes sociais. Ele disse que algumas amigas minhas começaram não só a seguir os amigos dele, como também a metralhar com curtidas, mensagens no direct e até uma certa pressão de querer conversar. Parecia que as brasileiras tinham virado os árabes na Coreia. Vou explicar. Aqui no Brasil a gente tem um ataque de indiano, de árabe, mandando mensagem falando I love you, case comigo e não sei o que, né? Então lá na Coreia são as brasileiras que começaram a fazer isso. Começaram a passar vergonha na internet, de ficar mesmo na foto dos caras comentando e perguntando e mandando no direct, com o objetivo de querer morar e casar lá na Coreia, assim como muitos árabes, indianos, paquistaneses e etc. Tem essa invasão que a gente não gosta aqui no Brasil. Agora imagina homens está passando por isso lá na Coreia. Eu me senti muito envergonhada quando ele começou a falar. Ele disse que os amigos dele talvez meio que influenciada ele a entender que eu talvez fosse essa interesseira
e não tivesse uma boa imagem e não sei o que, ficou um auê todo. Eu não sabia muito bem onde enfiar a cara. Já tinha um lance da brasileira louca que tentou pressionar ele. Os amigos dele que catava qualquer uma e fazia o que queria na balada porque tava todo mundo aberto. E agora essa metralha de I Love You de brasileira para coreano sem fim online. Imagina o que eu tive que conquistar esse homem, o que eu tive que me fazer de desinteressada, o que eu tive de me fazer de desapegada para esse homem se envolver de novo aos poucos, se aproximar e ver que eu era ali uma mulher de valor que traria algo de importante para ele me chamar para ir para a Coreia, para a gente realmente ter um relacionamento. Eu investir fundo nesse macho, até o ponto dele querer fazer chamada de vídeo. Quando ele falou isso, eu falei, agora vai, agora em nome de Jesus vai. Se não for em nome de Jesus, vai ser Satanás, vai ser com o capeta mesmo. Ele disse que lá na Coreia era muito comum que se tivesse de 4 a 5 encontros antes de começar um relacionamento sério. Que como a gente estava distante, a gente podia fazer esses 4, 5 encontros online e aí depois disso entender se a gente ia ficar mesmo junto ou não. Óbvio que eu topei. O primeiro encontro foi pra gente não só assistir dorama junto, ele conseguiu um jeito lá que colocava a tela e dava pra nós dois assistir cada um de um celular, mas também dele reproduzir comigo algumas cenas para eu aprender um pouco de coreano. E óbvio que eram as cenas românticas. Então, ele falava Hoko no Yunia. Aí eu repetia Hoko no Yunia. Aí foi tão fofo. Segundo foi um jantar e a luz de velas. Ele acendeu vela, eu acendi vela. Que a única coisa é que, né, a comida coreana só tava do lado dele. Eu só me contentei mesmo com o sushi que eu comprei. Sushi é japonês, né? Mas, enfim. Aí eu comi meu prato daqui, ele comeu o prato dele de lá. Às vezes ele mostrava alguns, como que fazia, o miojo, não sei o que. Falava que tinha onde que eu podia comprar, não sei o que. Pra eu fazer igual, a gente ficava fazendo tudo do vídeo. No terceiro e no quarto encontro, o pau torou. Pra não falar que o hashi quebrou. Porque assim, eu não achei que ele fosse falar de sexo, só que ele começou aos pouquinhos a dar umas pitadinhas, a dar uns sinais de que queria isso. Ele foi bem inteligente, assimilou a questão dos doramas que a gente assistia, de falar de usar roupas iguais, mas ao invés de roupas, ele deu a ideia de me mandar ou então comprar na internet um pijama que ele tivesse parecido pra gente usar no vídeo, fazer vídeo, tirar foto pro terceiro encontro. Só que o que ele me mandou, quando ele comprou, era um pijama bem assim, né? Era um pijama lá, cine e não tinha como ele ter um parecido. Tanto que eu nem coloquei. Ele ligou a chamada de vídeo e falou, ué, cadê o pijama que tipo, eu comprei pra gente compartilhar? E ele tava com um dele. Falei, ah, mas não é igual o seu, não tem nada a ver. O meu é super sensual. Eu não acho legal eu aparecer no vídeo assim pra você, sendo que a gente nem se conheceu ao vivo ainda. Falei, ah, mas a gente tá se conhecendo nesses encontros pra isso. Falei, ah, mas eu não vou mostrar meu corpo desse jeito. Aí ele meio que pediu desculpa, falou que eu era uma pessoa muito atraente, muito quente, que ele queria saber dessa parte também. E eu falei que não, que pelo vídeo não tinha como. E passou, ele prometeu que não ia falar mais sobre isso. Só que no quarto encontro, dele falar que queria muito me abraçar e me beijar, ele começou a soltar umas coisas bem quentes no meio da conversa. E eu percebi que as mãos dele nunca estavam pra cima, sempre estavam embaixo e ele tinha uma expressão meio assim, com aqueles olhinhos puxados, né, fazia. E eu, que tá rolando? Porque eu queria disfarçar que não tava vendo, mas eu tava vendo que tava rolando alguma coisa. E me passou pela cabeça que ele tava com a mão no hashi, entendeu? Que enquanto ele tava comigo, ele tava lá, macetando o hashi. Quando eu tive certeza, eu fui lá e desliguei. E ele ficou retornando, retornando, retornando. Eu fiquei uns 2 dias recebendo várias mensagens até eu aceitar as desculpas dele e dar a última chance de que ele não iria mais falar sobre essas coisas. A partir daí ele silenciou
E depois eu acho que de uns 4 dias falou que realmente gostava de mim, que queria me ver ao vivo, que queria namorar pra depois casar, mas que a gente tava longe, como que a gente ia fazer. Essa parte toda vocês já sabem, e eu vou pular então pra parte lá da Coreia. Lembrando que as únicas exigências que rolaram foi que ele pagou pra eu ir, e que eu só iria se eu visse oportunidade de ter algum emprego, de eu conseguir me manter lá de alguma forma. E a primeira coisa que ele me apresentou foi um trabalho que era muito similar com o que eu fazia aqui em São Paulo, que era como se fosse promotora de eventos. Você ficava na frente, sorrindo, via a lista de nomes de pessoas para entrar, era alguma coisa assim. E que tinha alguns lugares que poderia se fazer falando inglês, porque esse atendia mais estrangeiros do que coreanos. Ele me mostrou algumas possibilidades, disse que conhecia algumas pessoas e que seria muito possível de eu viver lá dessa forma, porque a parte maior de dinheiro, de casa, tal, seria paga por ele. Chegando na Coreia, o primeiro oi já foi estranho. Foi uma coisa fria. E dali do carro até ele me levar para onde a gente ia ficar, não se teve conversa. Ele era monossilábico. Parecia que ele não sabia falar inglês. E eu sabia que ele sabia falar inglês porque eu tinha feito chamada de vídeo com ele. Mas ali ele tava no modo Google Tradutor. Ele falava uma palavra ou outra e eu querendo falar muito, muito, muito. E meio que ele olhava assim e só falava, tipo, poucas coisas. Eu achei que poderia ser timidez, porque eu sei que muitos deles são frios, tímidos, principalmente no começo. Outra coisa que eu achei muito estranha também é que ele não me levou para casa dele. Era um tipo de um hotel luxuoso, só que a gente não ficava na parte dos quartos, era como se tivesse quartinhos menores na parte de baixo e que ele alugasse ali todo dia. Eu nem entendi muito bem, porque eu tinha que entrar e sair todo dia, fazer uma nova diária. Ele começou a falar mais quando foi para me direcionar para o que eu tinha que comer, porque assim, ele não deixava, ele me levava, lógico, nos lugares para comer, mas ele não me deixava escolher. Era ele que escolhia. Hoje você vai comer isso e isso. E eu não sou muito fã de ovo e tinha algumas coisas que estavam me enjoando que me fazia passar mal. E ele batia o martelo de que eu teria que comer aquilo porque era ele que estava pagando, então eu ia comer o que ele quisesse. E eu pondo pra fora, tal, e ele lá me forçando nessa situação. Ali eu já fiquei meio assim, perguntei por que ele estava fazendo isso comigo, e ele disse que eu não sabia nada da Coreia, e que ele que estava me instruindo, e que ele sabia o que estava fazendo, que era o melhor pra mim. Eu lembro que antes disso a gente chegou a conhecer alguns amigos dele, e entre os amigos tinha uma brasileira que era casada com um coreano, e entre esses amigos ele era super vida social, super falante e tal. Ali ele não foi tão firme de falar o que eu tinha que comer, mas enquanto a gente tava sozinho, era isso que rolava. Acho que na terceira vez de que eu já não queria mais comer aquilo, e aí eu comecei a falar, 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 ele olhou pra mim e falou assim: "Você fala muito. Você não vai se dar bem aqui na Coreia desse jeito." As coreanas, elas silenciam ao que o homem fala e você tem que aprender a fazer isso. Senão você não vai ter uma vida confortável aqui na Coreia. Mas ele falou isso em um tom ameaçador, com um olhar muito forte. E eu falei, nossa, por que que ele tá me tratando desse jeito? No outro dia, ele tinha voltado a ser aquele coreano doce que eu tinha conhecido na chamada de vídeo. Então, sei lá, eu pensei que era um mau dia dele, ou a timidez juntou dele se bloquear e agir daquele jeito, enfim. E ele começou a falar das entrevistas que eu teria que fazer para tentar aquele tal trabalho de promotora. Na verdade, lá eles chamavam de hostels. E ele me explicou que na Coreia era um pouco diferente. Era como se fosse uma menina bonita que tivesse ali para embelezar o lugar em um bar, em uma lanchonete. Então, de repente o cliente queria alguma coisa, ele ia conversar com aquela menina e pedir, e era isso. Não era, era como se fosse uma garçonete, mas uma garçonete plus. Porque tava ali pela beleza, porque tava ali mais para conversar, e a parte mais pesada de carregar as coisas, lavar prato e tal, eram para outras meninas de um aspecto físico mais feio,
ou para homens. Lá na Coreia eu comecei a perceber que tudo era muito avaliado pelo seu padrão de beleza. E que por isso que ele estava exigindo de eu comer certas coisas em algumas quantidades, porque a questão do corpo lá ia valer na hora da avaliação, a questão do rosto, do perfil, de tudo. Então ele estava fazendo aquela parte de alimentação mais para o meu bem. Eu só comecei a entender aí. Chegou o grande dia de me levar nesse bar/lanchonete do amigo dele, que eu ia fazer a tal da entrevista. Eu tava super, assim, ansiosa. A gente tava num lugar luxuoso, num lugar muito bonito, e a gente saiu de lá pra essa lanchonete que eu achei que seria no mesmo bairro, mas não era. Quanto mais ele andava com o carro, mais tinha que andar. E eu achei que a gente ia chegar assim na ponta, sei lá, no sul, no final, no último canto da Coreia, de tanto que se andava com esse carro e nunca que se chegava. Gente, era um lugar muito, muito distante e que foi ficando feio, parecia comunidade mesmo, gente. Eram aquelas, as ruínas elas iam se estreitando e as casas elas iam ficando feias e cinzas e era mais barraco do que casa. E eu fui vendo aquilo, eu fui falando, nossa, mas aonde que esse amigo, né? E ele, não, é um lugar simples, tal, mas para você iniciar ele vai pagar muito bem, fica tranquila, pode confiar, é um cara que eu converso há muitos anos. E eu fui vendo que a gente saiu de tarde para chegar lá à noite. E eu fui vendo que as luzes elas iam ficando para um tom mais vermelho, alaranjado, e só tinha basicamente homem na rua. Via também umas garotinhas bem novas e eu não entendia se elas estavam trabalhando ali ou se elas moravam daquela forma precária naquele lugar. Eu fui guardando tudo aquilo para mim e cheguei aonde ele falou que seria o tal do meu trabalho. Ele não ficou lá comigo, ele me deixou lá e disse que depois voltava para me buscar. Fui super bem recebida e ele já foi me explicando o que eu tinha que fazer, seria uma noite de teste, nada mais do que sorrir, falar mesmo em inglês, qualquer coisa que não entendesse era só perguntar para ele, ou sempre teria alguma menina do lado falando inglês e coreano para me ajudar. Eu achei super estranho toda aquela assistência para se trabalhar e ganhar dinheiro, mas fui firme. Chegou a hora de... Tava muito ansiosa de me relacionar com as pessoas lá na lanchonete. Quando eu entrei na parte do bar mesmo ali, eu percebi que só tinham homens, não tinham mulheres comendo, só homens. E as meninas, elas estavam meio aqui do lado, assim, meio que pedrificadas. Não sei, era um clima bem estranho. O primeiro cliente que veio falar comigo perguntou o meu nome. Ele falava, soltava umas palavras lá em inglês, às vezes eu entendia algumas palavras lá em coreano. Ele falou meu nome, ele meio que pegou, assim, a minha bochecha, sabe? E aí só me veio na cabeça, seja simpática, seja simpática. Eu continuei sorrindo. Do nada, inventaram lá de fazer uma brincadeira, que era como se fosse Unidunité, salamemingue, o sorvete escolhido foi você. Gente, era um negócio desse tipo, pelo que eu entendi. Só que meio que eles faziam, esse Unidunité, salamemingue, tipo, apontando pra você. E do nada que o cara tava fazendo isso, que eu tava mais perdida do que uma barata tonta, porque tinha hora que eu entendia, tinha hora que eu não entendia. Ele foi, tipo, tacou a mão nos meus peitos. E eu fiquei, assim, chocada. E dali, as coisas começaram a avançar para ele tocar em outras coisas e falar palavreados que eu entendia que já não era mais coreano, mas que parecia puta. Sentindo super mal com aquele cara querendo invadir, me invadir de várias formas. Virei para tentar sair e aí o cara que tinha conversado, que era amigo do meu quase marido, que tinha iniciado a entrevista comigo, me olhava assim para eu continuar e tal. E dali eu não sabia se eu ficava, se eu saía, não tinha para onde eu correr. No fim de tudo isso, eu tava frustrada, querendo chorar, e esse entrevistador virou e falou: "Olha, a gente sabe o que você fez aqui e o seu futuro marido não vai casar com você se ele souber tudo o que aconteceu aqui. Então eu acho melhor você continuar
trabalhando em silêncio para que a gente não abra isso para ele. Aqui na Coreia, se alguém souber que você tá fazendo isso, e principalmente o amor da sua vida, você vai ser largada na rua sem nada. Eu posso contar com a sua presença aqui amanhã? Gente, eu só abaixei a cabeça e falei que sim. Mas aí eu, desesperada, comecei a tentar mudar isso na cabeça dele. De falar que era muito longe, que talvez eu podia ficar em casa, que eu preferia ser mãe. Falava, e ele voltou com aquela frase de que você fala demais. As coreanas aqui silenciam. Você não vai se dar bem nesse país desse jeito. E na verdade eu tava querendo falar pra ele de que aquele cara não era amigo dele, de que aquele cara tava me usando, mas eu já tinha pesquisado várias coisas de que como os coreanos reagiam a essa coisa de mulheres que se deixavam ser tocadas, que faziam programa. E eu via muitos que falavam que elas faziam isso porque elas queriam, porque elas teriam condições de fazer outras coisas, que se alguma filha fizesse isso, eles acabavam com a vida da filha, e que se jogava e não queria mais saber da pessoa. E eu não sabia se ele iria entender que eu fiz isso sem saber e porque eu tava forçada. Eu não sabia se eu falava pra ele e quando eu via já era outro dia e já tava na hora de eu ir e acontecia se avançar, os clientes avançavam no que eles queriam comigo. Então de garçonete eu virei praticamente quase que outra coisa. Eu não vi o dinheiro já vinha para o meu futuro marido coreano. Isso me deixou muito assustada, porque assim, tudo que eu tinha que fazer, comprar e tal, eu tinha que pedir pra ele. E às vezes ele dizia que era muito caro, que não se tinha condições e que então que eu trabalhasse mais. Quando eu pensei que seria só a minha palavra contra a palavra lá do dono do bar, tinha a questão de que ele era amigo do meu futuro marido por anos. E eu vi que ele tava filmando, que ele tava fotografando. O meu desespero de entender como que eu iria sair dali era, não sei, eu não sei explicar pra vocês. E então eu falei, não, eu não vou aguentar tudo isso. Eu vou contar pro meu marido o que tá acontecendo. Eu lembro que antes a gente tinha um encontro com os amigos dele, os melhores amigos, tal. E nesse encontro, tal, ele meio que deixou o celular de canto. Às vezes ele mexia e tava ainda com a tela ligada, ele deixava de canto. Eu tava pronta pra depois desse encontro contar pra ele o que acontecia, porque eu não tava aguentando mais, independente do que ia dar. E aí, nesse encontro, ele meio que, né, deixou pra lá, pegava o celular e deixava lá na mesa desbloqueado. Eu via que ia subindo mensagens desse melhor amigo dele. E não só mensagens, como eu via que subia arquivo de foto e vídeo. E eu tive a impressão ali de que eram coisas minhas e de que se ele já estava vendo isso, ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava comunado. Eu não quis acreditar nisso. Eu falei, não, eu só poderia acreditar vendo de que ele já tinha visto aquelas coisas e mesmo assim estava me deixando ir para aquele lugar. E eu também estava desesperada com medo de que ele não sabia de nada e de que o cara resolveu mandar e de que ele iria ficar sabendo. Estou aqui para pedir o meu like e o meu hypar, que eu sei que vocês já estão dando com excelência porque eu estou vendo o canal subir. Gratidão. E quase um parto para eu conseguir ver alguma coisa nesse celular, porque ele dormia abraçado, colocava na cueca, fazia de tudo, menos deixar esse celular à vista. Até ele ficar confortável, e mesmo a ponto de eu conseguir pegar e ver, demorou e era uma coisa que assim, sei lá, eu conseguia ver 60 segundos. Era muito rápido. Então, eu vi uma foto minha, depois eu vi um vídeo, depois eu vi eles falando que brasileiras eram muito fáceis, que não era igual coreana, mas dava pro gasto, mas que nisso aqui ela poderia fazer bem, ficando horrorizada com os poucos segundos que eu conseguia acessar o celular dele e desesperada de como que eu ia sair daquela situação. Com frases horríveis do tipo, ela parece ser frouxa, será que ela aceitaria uma cirurgia de presente? Ela é muito mole, mas pelo menos tem uma quantidade para pegar. Eram análises minhas e de outras garotas do modo mais nojento que vocês possam imaginar. Eles falavam de cor da pele, eles falavam de
celulite, de marcas, de cintura que não era fina, de coisas muito maiores que eles imaginavam fazer, de lugares que eles imaginavam levar, de como eles se divertiam assistindo clientes fazer. Olha, eu dou graças a Deus que eu consegui sair disso no início, mas antes eu passei por um grande terror. Primeiro porque eu via isso muito em pedaços no celular, não tinha como eu passar ou tirar foto. E em um dia que ele disse que ia trabalhar e ele esqueceu o celular, eu achei que demoraria um pouco para ele voltar e comecei a mexer. Infelizmente, quando ele chegou, ele viu, né? Eu não tava mais com o celular na mão, eu soltei, mas ele viu que tava desbloqueado, ele viu que tava lá aceso. E aí ele entendeu que eu tava vendo. Isso, ele virou um monstro. Ele falou que não era pra mexer nas coisas dele, que com certeza eu estava imaginando absurdos que não existiam e que ele não me queria mais na casa dele. E ele simplesmente me expulsou da casa dele, com uma mão na frente, outra mão atrás, depois de tudo que eu vi. E ele deixou bem claro que se eu falasse pra alguém, ninguém ia acreditar em mim, porque eu só era uma estrangeira que estava ali tentando alguma oportunidade de vida. E como a maioria delas iriam para esse lado de fazer programa. Ele me colocou para fora do lugar. Até esse momento eu nem sabia onde era a casa dele. Aquela não era a casa fixa dele, eu tenho certeza. Era como se fosse um motel. Imagina você na rua, falando coreano, mas assim, não fluentemente, né? E eu não acreditava mais em nenhum deles. Eu tentei ajuda com mulheres, e eu posso dizer que assim como tem pessoas ruins, lá também tem pessoas boas. Porque mulheres sim me ajudaram a chegar pelo menos numa república, né? A ter um mínimo de auxílio que fosse. E vocês devem estar pensando, agora sim, pelo menos uma menina, né, das histórias pôde denunciar. Sim, eu pude denunciar, mas não teve retorno nenhum. Primeiro que quando chegaram até ele não se existia mais nada no celular. O celular já era outro. E segundo, que ele alegou que qualquer coisa que tivesse acontecendo comigo, ele não sabia. Estava trabalhando normalmente. E que, na verdade, sabendo daquilo, era uma grande vergonha. E aí sim que ele não queria mais nada comigo, porque ele não aceitava um tipo de mulher desse dentro da casa dele. Então a vergonha ficou pra mim. Ficou parecendo que eu tinha buscado fazer esses programas para sobreviver e escondido do meu futuro marido. Pra ser bem sincera, eu não queria mais lutar por nada. Eu só queria voltar pro Brasil. Eu queria esquecer tudo aquilo que eu tinha vivido. Já não me interessava mais viver na Coreia, encontrar um parceiro coreano, ser feliz pra sempre. Ele tinha tudo bonitinho, sabe? A passagem que ele tinha comprado, as comidas que ele dava pra mim, tudo que ele comprava, tudo que ele fazia, como eu tava num dos melhores hotéis. Então, assim, tudo era como se ele sempre tivesse me tratado muito bem e não se sabia por que eu tava ainda fugindo dele pra fazer esse tipo de programa que era uma vergonha. Outra coisa muito importante, surgiu sim uma lei na Coreia lá para os anos 2000, 2005, de que não teriam mais essas casas, porque antes tinham vitrines, que meninas ficavam nas vitrines, tinha mesmo os lugares da luz vermelha e tal. E isso foi cortado da Coreia e até hoje é mostrado como se não existisse mais. Mas existe, existe sim, em bairros mais distantes, e a polícia, todo mundo sabe, eles não fazem nada, porque eles praticamente compartilham de que em todo lugar do mundo sempre vai existir, de que é algo natural e instintivo do homem. Então, assim, se eu te falar, teve uma busca, fecharam o lugar, não. Porque é dado como se todas as meninas e as mulheres que estivessem lá estão porque querem. E, na verdade, eu vi muita menina que estava lá porque foi abandonada pela mãe e pelo pai, porque a mãe e o pai não tinham condições, porque apanhava do marido e o marido largou. Então, não eram meninas que estavam lá porque queriam, entendeu? E tinham, sim, meninas mais novas,
Mas ninguém fala sobre isso. É como se a Coreia fosse um lugar seguro onde a prostituição não existisse. Eu não tô aqui para falar só mal do país, até porque pessoas me ajudaram para que eu pudesse voltar para o Brasil, para que eu fosse levada para um abrigo. Tem pessoas boas lá, sim. É um lugar bonito, sim. Mas existe o lado escuro, como em todo mundo. E o triste é a gente se iludir e imaginar que lá é um lugar feliz, onde todos se amam, como em uma série de dorama. Gente, o que tem de caso explodindo na Coreia não é só de quem quer casar, são com as próprias coreanas. Eu não sei se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui, mas são mulheres que são usadas de todas as formas, seja pelo namorado, seja pelo irmão, enfim. Se vocês quiserem, eu trago mais casos pra vocês. Eu peço desculpa pela minha voz, mas a minha rinite atacou ontem, meia-noite, e eu tô gravando isso de manhã. E então a minha garganta tá irritadinha. Trabalhar como hostess na Coreia não é como no Brasil, gente. Lá é visto como uma garçonete barra garota de programa. Tomem muito cuidado com isso. Eu vou aproveitar esse vídeo para afirmar a vergonha que as brasileiras estão passando no momento com coreanos, tá? Tem coreanos assustados e coreanos que querem aproveitar disso porque sabem que aqui está se dando abertura para todo tipo de coisa, né? E tem um monte de coreano desesperado lá querendo casar, governo arrumando festas escuras para ver se consegue que eles casem para ter filhos, porque ninguém mais quer ter filho, nenhuma coreana mais está aceitando, porque quer uma vida de trabalho individual, que quando se tem filho a coisa entorta lá, porque tem homens machistas e tudo, como vocês sabem, como vocês estão vendo, não só nesse caso e outros que eu vou trazer aqui. Tá uma vergonha, porque tem coreano que é consciente e que tá reclamando, que tem brasileira desesperada, mandando mensagem, comentando em foto e não sei o quê, pra casar. Igual esses árabes, sabe essas coisas que a gente recebe no direct, oi, meu amor, I love you, flores, que a gente fica zoando com os árabes aqui no Brasil? Coreanos estão zoando com as brasileiras por causa disso. Então nós somos os novos árabes da Coreia do Sul. Olha só, que vergonha, né? Pais, mães, tomem cuidado com as filhas de vocês que estão indo para festinhas, festivais da Coreia, em regiões por aí, porque tá cheio de macho que às vezes nem é coreano, tem um olho puxado, falando que é coreano, falando que é mais novo, porque sabe que as menininhas vão se apaixonar e vão fazer tudo aquilo que eles querem. Eu tenho conversado com asiáticos que estão me contando isso, tá? Tô falando que todos fazem? Não, mas tem uma parte. Não vou me alongar porque eu realmente preciso descansar a voz. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.